Pessoal, boa tarde. A gente vai falar aqui no microfone porque a gente vai estar gravando para os campos externos também, tá? A gente está com essa ideia aí para a gente tentar ampliar um pouco mais essa informação para os outros lugares também, porque os servidores daqui têm um pouco de dificuldade, imagina os que estão longe, né? Então a gente vai tentar gravar e disponibilizar isso depois também para as pessoas. Eu sou Priscila Monzato, no momento estou na coordenação de capacitação do desenho da SRH. A gente está retomando as nossas ações, então é um prazer recebê-los aqui na nossa primeira ação do ano. Espero que a gente consiga fazer muitas, né, daqui para frente. E agradecer a parceria com o Carlos de Batalha, que está sempre disponível para ajudar a gente, né, que representa a RJ Prev. Apesar deles estarem aqui muito pertinho, na Felipe Camarão, eles acabam vindo até aqui aos servidores para deixar ainda mais fácil para a gente. No final da palestra ele vai falar também sobre a possibilidade de um atendimento individualizado, que é muito bacana, justamente para a gente falar sobre as questões de endividamento e ter uma orientação mais específica, mais focada. Então, ele vai dar um pouquinho mais de detalhes e se vocês tiverem interesse, procura a gente ali depois na recepção, que aí a gente vai dar mais informações e fazer o agendamento, tá bom? Vou pedir a gentileza também de quando vocês saírem da palestra, dar uma olhadinha no e-mail, que a gente vai disponibilizar o link da avaliação. É importante vocês avaliarem para a gente estar sempre aprimorando as nossas ações e fazendo a contento da expectativa de vocês, tá bom? Bom, tem um ótimo evento, vou passar a palavra para o Carlos Batalha para a gente poder começar a crescer logo esse sério, senão a gente dorme, né? Porque depois do almoço... Obrigada, viu, por vocês terem vindo. Obrigado, Priscila, Monique. Obrigado, SRH, pelo convite. Esse é um desafio, fazer ninguém dormir, né? Então, vamos tentar. Vamos lá. Primeiro... falar que eu estou muito à vontade para fazer esse bate-papo. Eu não chamo de palestra, porque é muito chato, né? Palestrante sempre é chato, né? Mas quando passa de 19 minutos. Então, fazer essa troca, um pouquinho de... compartilhar um pouquinho de ideias e um pouquinho de reflexões sobre o tema, já que nós temos um programa de educação financeira para servidor público, e eu sou o servidor, um exemplo de como foi importante no início da minha carreira no serviço público decidir, né, ter que decidir, quando os amigos convidaram para ir para a iniciativa privada, que foi na área de informática que eu iniciei, né, então, saído da IBM com os computadores de grande porte e toda aquela empolgação e ter que decidir se continuava no governo, né, como servidor público ou se optava pelo mercado de trabalho, né, mundo corporativo. E essa foi a decisão mais difícil da minha vida aos 20 e poucos anos de idade, porque eu decidi ficar no serviço público. E uma palavrinha balizou essa decisão, ajudou, né? Senão ficaria difícil dormir as outras noites, pensando nos amigos que estavam lá no mercado corporativo, né? Ganhando dinheiro. E tudo que eles falaram que eu passaria no governo, eu passei, né? Falou, olha, não faz sentido você ficar aqui. Você tem que ir com a gente, porque você vai fazer greve, porque você não vai ter reajuste, porque você vai ganhar pouco, né? Hoje você acha que está bom, daqui a pouquinho não vai ser suficiente. Enfim, o mercado de informática não é para o governo, o mercado de tecnologia e informação é para o mundo privado. E tanto que eu tive que mudar, né, da área de informática, mas a área de informática continua sendo do governo, sim. Muita coisa não seria feita, né? E se a gente não centralizasse uma série de sistemas corporativos, né? Como processo, né? O sistema folha de pagamento, enfim. Então, o fato de ter decidido em função da estabilidade fez com que eu entendesse qual era a diferença entre estabilidade funcional e estabilidade financeira. Eu pensei que era a mesma coisa, assim, né? A princípio, olha, você tem estabilidade funcional, por lei, você não pode ser demitido e vai ganhar salário todo mês.
Esses amigos só não estavam prevendo o que aconteceu hoje, tá, gente? Exclui o momento, a crise que nós estamos vivendo, que essa realmente, acho que alguns poucos previam, né? E essa decisão fez com que eu construísse um modelo, né, vamos chamar assim, uma estratégia de educação financeira, já naquela época. E eu conto sempre que o meu primeiro carro, enquanto todos os amigos financiavam o seu carro, meu primeiro carro foi à vista. Que milagre você fez? É o milagre da poupança, né? Junta, guarda e depois compra à vista, né? Apesar de ser um carro do ferro velho, tá, gente? Mas era o dinheiro que eu tinha, né? O carro não andava. Eu tive que sair com ele rebocado para uma oficina mecânica de um amigo e fiquei reformando ele lá. Enfim, esse era o meu projeto de vida, né? Ter um carro à vista. E eu lembro que isso, acho que foi um pontapé para falar assim, tudo é possível se um carro é possível. Coisa muito difícil, né? Ter um carro com dinheiro próprio, né? Aos 20 e poucos anos. E naquela época o resto seria tranquilo. E não foi diferente com a aquisição, né, de outros bens, outras questões. E hoje, esse, sem dúvida, é o projeto mais importante, depois de 36 anos de serviço público. Esse é o projeto mais importante. Porque esse, nós não tínhamos naquela época. Provavelmente, esses amigos que buscaram o mercado de trabalho não iriam ceder. Porque a cabeça deles já era para o mundo corporativo, né? Mas muitos servidores, amigos, naquela época que começaram, né, o serviço público, talvez tivessem essa visão, né? Estabilidade funcional pode se traduzir em estabilidade financeira? Pode, né? Arrumando algumas estratégias, algumas técnicas, né? Principalmente comportamentais, a gente pode transformar sim. Porque só o servidor público tem a garantia de emprego. Falei besteira? Não. Né? Quantos milhões de desempregados nós somos? Quantos? Não servidor público, né? Quanto? Desempregados no país. 13 milhões. 13 milhões de desempregados. Um crescimento de 12% a cada trimestre, né? E a crise não acabou. Esse é um bom indicador da crise, né? E esses 3 milhões têm algum servidor público? Não. Ainda bem, né? Então, tá aí. Isso tem que ser considerado quando o assunto é estratégias para a construção de educação financeira. Tem nada a ver com riqueza, não tem nada a ver com construção de patrimônio, em tese, mas esse programa de educação financeira foi um pouco dessa percepção, né? O servidor pode sim, com a educação financeira, construir melhor o seu futuro do que o profissional da iniciativa privada. Podem discordar, gente. Isso aqui não é uma palestra. Isso aqui é um bate-papo. É compartilhamento de ideias. Tá legal? Eu estou aberto a isso, né? E a escola é esse pedacinho, né, da construção dessa educação financeira, que fala sobre inteligência financeira, administrando recursos finitos. E hoje nós vamos falar rapidamente sobre para que serve a educação financeira. Vamos fazer essas reflexões juntos, né? Vou mostrar um pouquinho de algumas pesquisas, que não são boas, mas são pesquisas, uma fonte confiável sobre educação financeira no Brasil, e porque essas pesquisas também apontam porque que nós erramos tanto, né? Porque erramos tanto, e como a gente desenvolve a inteligência financeira para as questões básicas. Nós não vamos falar do mundo financeiro complexo, que é dos grandes investidores. Tá legal? Inteligência financeira para administrar a nossa realidade. Pode ser também para administrar bons investimentos. Não é isso? Mas a gente precisa primeiro tratar do chão da fábrica, né? Um caso real, e vai dar tempo hoje para a gente falar sobre um plano de voo, que é uma metodologia que a gente desenvolveu para facilitar a questão
né, da compreensão de como fazer um planejamento financeiro, pessoal e familiar. Tá legal? Vamos tentar cumprir. De manhã ficou bem apertado. Vamos tentar, porque a turma perguntou, fazer o quê, né? E eu também estendi um pouquinho o papo inicial, então, vamos lá. Para que serve a educação financeira? Eu cometi um erro, porque eu trouxe 3 livros na parte da manhã, eu só trouxe um. Quer dizer, eu trouxe 2, né? Eu posso dar 2, né? Porque é um guia CVM de planejamento financeiro e o glossário simplificado de termos financeiros do Banco Central. Super interessante. O material didático, é muito pouco material didático impresso que a escola tem. Mas como sobrou ainda um material, é importante compartilhar com vocês. Todo esse material está disponível para download. Tanto no site da CVM, quanto no site do Banco Central. Tá legal? Mas só para a gente fazer uma brincadeira, para ganhar 2 livros interessantes, 2 guias, para que serve a educação financeira? E eu queria a resposta de vocês, entendendo que tratar a questão na superficialidade não vale. O que é superficialidade? A educação financeira serve para administrar o dinheiro. Isso é tratar a educação financeira na sua superficialidade. Tá legal? Para planejar o dinheiro, para, enfim, gastar menos, né? Economizar, enfim. Não vale. Vale as questões maiores relativas à educação financeira. Vamos lá? Para que serve a educação financeira? O pessoal acertou rápido, cara. Foi a única plateia que acertou rápido. Essa também vai ser, de manhã. Vamos lá. Um guia. Vamos lá? Podem começar. Um de cada vez, gente. Por favor. Vamos lá. Para que serve? Inspira, ó, e fala. Serve para alguma coisa, né? Hã? Tá legal, mas pode, não estou brincando, esse negócio pode ser, não tem problema. O importante é falar, né? Vai lá. Você, engraçadíssimo, né? Porque você fez foi um patamar superficial, mas fez uma ascendente assim, né? É incrível, né? Pô, não tem nada de superficial nisso, né? Todo mundo entendeu? Pode repetir pra gente? Até para gravar. Vai. Uhum. Ajudar a gerenciar os recursos finitos e multiplicar esses recursos a seu favor. Não a favor do banco, né? Legal. Não tem nada superficial nisso, né? Mas são 4 coisas que isso que você falou é base. Isso forma a base. Eu diria assim, são as questões fundamentais para essas 4 questões essenciais. Você vai chegar lá, eu sei, porque você foi um ascendente muito grande, né? A gente vai falar assim, pô, que besteira. Essas 4 coisas, eu já sabia. Lógico que todo mundo sabia. A gente só vai ver se a gente está praticando, está dentro dessas 4 caixas, né? Atuando nessas 4 caixas. Tá legal? Qual seria? Para que a gente busca essa ascendente de investimento a nosso favor? Pô, já dei a dica. Superficialidades. Não tem nada, ter dinheiro, não tem nada de superficial, né? É isso aí. Vamos lá, para quê? Para quê? Essa ascendente de obter recursos, né? Da administração do próprio dinheiro. Para quê? Para? Vai lá, você mesmo. Para? Vida confortável sugere o quê?
Eu preciso ter uma vida confortável hoje. Mas amanhã, eu preciso? Preciso hoje e amanhã. Né? Amanhã, mais hoje ou mais amanhã? Uma vida confortável mais hoje ou mais no futuro? Mais hoje do que no futuro. E no futuro? Também vai ser confortável. O que eu quero chamar a atenção, gente, que uma das coisas, por isso que eu falei que é essa ascendente, porque chega lá no algo que a gente cria hoje para usufruir mais tarde, que é a aposentadoria. Não é? Alguém contou uma historinha para a gente que a nossa aposentadoria estava garantida. Não é isso? É historinha ou não? Em parte, né? Em parte a gente espera um retorno daquilo que a gente contribui mensalmente, 11%. Não é isso? Eu sempre provoco vocês, só para ver se vocês estão acordados. Isso, só para ver se está todo mundo ligado, né? Então, essa contribuição, ela garante, ou deveria garantir lá na frente, o nosso padrão de vida. Numa época em que a gente trabalha menos, teoricamente seria para trabalhar menos, o custo de vida é maior, né? A força de trabalho diminui, o custo de vida é maior, e a gente pouco se prepara, né? A gente acha que essa contribuição mensal garante para a gente o suficiente para manter nosso conforto, qualidade de vida. Tá certo? Então a gente chama atenção para essa questão, mesmo para nós, servidores públicos. Muita gente, eu brinco, a aposentadoria paralela. Faça algo hoje que caminhe junto com essa aposentadoria. Não precisa ser previdência privada, gente. A escola não vende produto financeiro. Previdência privada não vende fundos, não vende. Então, faça alguma coisa hoje para que, junto com essa aposentadoria, um padrão de vida que você queira de X reais lá na frente seja uma realidade. Tá legal? Porque talvez só a aposentadoria oficial não garanta. Tá bom? A outra questão qual é? São 4. Ó. Aposentadoria, conforto, segurança na aposentadoria, a gente pode falar assim, né? Qual é a outra questão? É isso mesmo, gente. Vocês estão pensando, só não estão falando. Mas é tudo isso que vocês estão pensando mesmo. É difícil, né? Aposentadoria é uma coisa tão trivial. Ter dinheiro para poder gastar. Com o quê? Aí você fala assim, caramba, é isso que está acontecendo, né? O dinheiro acumulado é para gastar com remédio, né? Na aposentadoria às vezes, né? Por quê? Porque esse planejamento não incluiu também algumas questões de saúde e tal, né? E o remédio está caro. Bem caro, né? E aí você fala assim, qual outra coisa que são questões... Eu não queria falar. O remédio é uma questão, para quem precisa, necessária. E a gente fala assim, despesas essenciais ou necessárias. Isso tem a ver com a educação financeira? Eu falo assim, pô, Batalha, todo mundo cumpre com as suas despesas essenciais. Paga a sua conta de luz, né? Paga a sua conta de água. Todo mundo. Consegue ir ao mercado, consegue pagar o aluguel. Verdade ou mentira? Todo mundo. A escola tem um atendimento com a Defensoria Pública do Estado. Se chama Fale com o Defensor. Que atende superendividados. Pessoas hipossuficientes, que não conseguem arcar com as despesas necessárias ou essenciais. Não são poucas. Tanto lá na escola, aqui na Manuel de Abreu, quanto lá no Menezes Cortes.
que a Defensoria atende no NUDECON, Núcleo de Defesa do Consumidor. Não são poucas as pessoas. As longarinas assim estão bem preenchidas. E aí? O que isso tem a ver com os 14 milhões de desempregados? Provavelmente tem um fator ali, né, que agrega, né, a esse superendividamento, que é o desemprego. Só que ninguém se prepara para o desemprego, né? Ninguém quem? Nós. Porque nós não vamos ficar desempregados, né? Tá certo? Provavelmente sim. A gente não se prepara. Porque essa não é uma realidade nossa. E é esse outro fator que deveria ser considerado, apesar de a gente não ficar desempregado, mas em algum momento na vida pode ter 2 salários atrasados. Em algum momento isso pode acontecer. Esses amigos não me contaram isso. Eles só falaram que eu não ia ter reajuste. E por isso ia fazer muita greve. Fiz tudo isso. Só não contaram que os salários iam atrasar. E que eu precisava dos salários para minhas despesas essenciais. Entendeu? E aí, e agora? E agora, José? Né? Então isso tem que ser considerado. Mais do que isso, o tal do fundo de reserva. Alguém já ouviu falar? Para emergências, por exemplo. Né? Eu reclamei com a síndica do meu prédio que o fundo de reserva, uma rubrica ali no boleto, estava alta. Era quase 20% do condomínio. Não podia ultrapassar, tem um limite. Ela falou assim, olha, posso te dar um exemplo? O dia que o elevador quebrar, você não vai subir 10 andares de escada. Eu falei, mas o elevador não quebra. Eu falei, o quê? Como assim? Esse prédio tem 40 anos. O elevador quebra. Quebra. E quebrou. 3 meses depois quebrou. E no mesmo dia voltou a funcionar. Para isso, ela justificou a cobrança do fundo de reserva. Legal? 4 coisas, falando das 4 coisas? Vamos ver. Despesas necessárias, essenciais, realização de sonhos e projetos, não falamos desse. Mas parece que é algo que também perpassa por tudo isso, né? Quem não tem sonhos, não tem projetos. Quem não tem projetos, esqueceu de enterrar, né? Não está vivo. Né? Cuidado. Se alguém falar para você, não tenho sonho nem projetos, cuidado. Pega essa pessoa, senta com ela, faz uma terapia, junto, né? Ou acolhe essa pessoa, não é isso? Sonhos e projetos, que envolvem dinheiro, a maioria deles, né? Fundo de reserva e segurança e conforto na aposentadoria. Pessoal, para isso que serve a educação financeira. Quanto mais educação financeira, mais eu vou estar navegando nessas 4 caixinhas. Todos nós estamos navegando nessas 4 caixinhas? Sim, podem balançar a cabeça. Pode até ser mentira, mas todo mundo assim, sim. Né? Deveríamos. Tá? Esse é o primeiro recado, um grande recado, né? Que a gente consiga estar passando por essas 4 etapas aqui de construção que a educação financeira toma como base, né? Então, provavelmente nós não estamos passando pelas 4, nós brasileiros. Né? E as pesquisas mostram que 62% dos brasileiros não têm planilha de controle de gastos. Isso é um indicador clássico. Né? Quando você não controla, para onde vai o dinheiro? 62% não sabe para onde vai, porque não controla. Faz contabilidade mental, é isso? Cuidado. Ela falha. Ainda mais com cartão de crédito, cartão de débito, cartão de loja, 6 crediários, pré-aprovados, fora os aprovados, enfim. Tá? 90% conhece apenas conta poupança e conta corrente.
Esse dado é o dado de analfabetismo financeiro. Incrível, né? Assim, falando de uma maneira mais... Mas tem a literacia financeira que combate isso, né? Mas é isso. A forma com que a gente encara, né, as possibilidades de multiplicar o dinheiro, principalmente no mercado financeiro, é através de conta poupança e conta corrente. Muita gente fala, meu dinheiro está poupado, guardado. Aonde? Conta corrente. Tá mesmo, né? Mais ou menos, né? Porque dependendo do banco, né? Cuidado com o banco só, né? Não deixar em qualquer banco. Ali no colchão é melhor, né? Então, não conhecer as possibilidades de colocar o dinheiro em outros produtos financeiros, né, bancários ou não, é um erro nosso. Né? Tá ali, a pesquisa é gritante, né, 90%. 31% guardam dinheiro com objetivo definido, apenas 31%. 70% não define para onde vai o dinheiro. O que acontece? Mesma coisa. Vai para qualquer lugar. Não está definido, cara. Não tem meta. Não tem objetivo dentro da meta. Não tem objetivo, prazo, valor, quanto custa. Não tem. Não é isso? E 31%, apenas 31%, poupam regularmente para a aposentadoria. Então, excluindo os nossos 14%, nós estamos pensando, junto com esses 31%, porque 70% não está nem aí. Será que tem servidor nesse 70%? Né? Aí você fala assim, um time grande está pensando que a aposentadoria já está pronta lá no final. Pensaram isso com o INSS, né? Pensaram errado. Não é isso? Enfim. E 1/4 dos entrevistados não sabe quanto paga de juros em seus empréstimos e financiamentos. Isso é uma coisa que a gente vem identificando com o Doutor Finanças, nas nossas consultas. Quem é o Doutor Finanças? É um médico na nossa saúde financeira. Servidor público também, especializado, é um planejador financeiro com certificação e, por acaso, ele está lá na escola e faz um atendimento individualizado, né, para ajudar a melhorar a nossa saúde financeira. E ele identifica exatamente isso aqui. As pessoas que vão tratar do endividamento não conhecem seus credores, não sabe quantos, quem são, muito menos os juros que devem. Não é isso? Perdeu o controle, né, da sua saúde de endividamento, né, que é uma saúde que tem que ser cuidada, né, antes que vire uma bola de neve. E essa pesquisa é a mais séria de todas, que foi feita em 2010, com um grupo de 400, uma amostragem com 400 servidores públicos estaduais, que mostrou que 1 milhão existia na folha de pagamento, 1 milhão de operações de crédito consignado. Esse dado foi tirado da folha, né? Ativos, inativos e ativos, aposentados e pensionistas. E a pesquisa, essa amostragem, mostrou que 62% estabelece um ciclo de renovação desses contratos por mais de 4 anos. Lógico que existiam casos de 12 anos, 18, 20 anos, de renovação do consignado. Gente, isso para o servidor entrevistado era normal. Tá? Na cabeça de quem estava girando esse ciclo, que é esse ciclo aqui, ó, isso era uma realidade. Não tinha plano B. Foi perguntado, existe por que você continua 4 anos, 5 anos, renovando o seu consignado? Porque a vida do servidor é assim. Né? O governo não dá aumento, eu busco aumentar a minha renda no consignado. Como assim aumentar a renda no consignado? Né? Se você está pagando juros, está diminuindo a renda. Mas era essa a resposta que a gente encontrava na pesquisa e, por incrível que pareça, esse ciclo foi, além de ser uma realidade,
na vida do servidor, esse ciclo foi encarado como a única solução de sobrevivência. De vez em quando, o crédito não existe mais. Não é isso? Depois a gente recupera lá na frente, apesar de ter algumas instituições financeiras que dão crédito para negativados, né? Oferece o crédito para negativados. Mas, enfim, essa é a realidade que a escola quis mudar. É essa realidade que a gente entendeu que não poderia ficar um fundo de previdência, como o Rio Previdência, não poderia ficar de braços cruzados. Porque grande parte desse público que renovava quem era? Ativos ou aposentados e pensionistas? Aposentados e pensionistas. Né? Então, como é que a gente ensina? Na verdade é isso, né? Como é que a gente transforma esse analfabetismo financeiro, vamos dizer assim, numa literacia financeira? Uma parte que a gente pode falar o seguinte, tem uma escola com curso, com linguagem simples, apesar de ser o Banco Central falando, apesar de ser o Tesouro falando, apesar de ser... Mas com uma linguagem simples, uma didática simples, foi criada a escola com esse objetivo. Né? E, nessa mesma época, nós vimos que algumas coisas teriam que ser consideradas, né? Já que o servidor tinha o crédito à sua disposição em qualquer momento e era extremamente assediado por muito mais do que outros funcionários, né? Setor privado, enfim, as facilidades para o servidor público eram muito maior. E essa aqui é uma brincadeira, mas é uma facilidade que veio no encarte de um banco laranjinha. Lembra que tinha um banco antes do vermelhinho? Lembra não, né? Ninguém pegou. Tinha um verdinho também. Pegaram o verdinho? Verdinho antigo. Verdinho da minha época. Mas tinha um laranjinha também que veio no encarte. Não é? Não veio só para mim, não. Veio para vários servidores, né? E qual é a pegadinha daqui? Ou não tem pegadinha? Queria o comentário de vocês. Boa notícia, você tem crédito pré-aprovado para financiar seu carro novo. É uma boa notícia? Ele está afirmando que é. É uma boa notícia? Para o banco é uma boa notícia, tanto que ele está dando essa boa notícia. Né? Para o banco é uma ótima notícia, né? Ficar 5 anos, né, com crédito, preso com o banco. E aí, para a gente é uma boa notícia? Mas como é que compra o carro, então? Faz igual Batalha? Compra no ferro velho? Põe na oficina montando? 6 meses na oficina montando. Todo dia namorava o carro. Faz o quê? Vamos ver o que esses dois irmãos fizeram? Gabriel tá demorando. Esse frango tá ótimo. Liga no celular dele. Deixa o Gabriel, mãe. Gabriel, eu tava preocupada. Senta aí pra jantar que tá esfriando. Tem uma surpresa. Opa, conta. Adivinha? Arrumou um emprego no Japão. Não. Comprou um carro. Como é que adivinhou? As mães sabem de tudo. Mas e a prestação? Não vai ficar muito pesada pra você pagar? Nada. Carro popular, 0 km, prestação baixinha, caminho de um bolso e 5 anos de financiamento. Que ótimo! Rafael, por que você não faz um desses? Nossa, esse frango tá muito bom, mãe. Mãe, vamos dar uma volta de carro novo, hein? Vamos, Rafa! Não, tem um relatório pra entregar amanhã. Que cor que é? Olha o passarinho.
Rafa, com esse dinheiro que você ganhou, você pode comprar o videogame que você tanto quer. Até dá, mas prefiro economizar mais um pouco e deixar para comprar o Extra Super Hiper Game. Extra Super Hiper Game? Poxa, Rafa. Gabriel, posso brincar aqui com você? Rafa, vem brincar com a gente. Agora não, vou fazer umas continhas. Rafa, sabe o que podíamos fazer? E quanto rende? Yes! Entra aí, Rafa. Entra aí que eu te dou uma carona. Não precisa, cara, não quero te atrapalhar. Não vai atrapalhar, meu. Entra aí que eu te levo. Como é que tá então, né? Gabriel tá demorando. É mesmo, né? Por que será, mãe? Liga no celular dele. Ah, mas daqui a pouco ele tá chegando. Ó. O que aconteceu? Tive que deixar o carro na oficina e vim de ônibus. Ah, coitado. Justo hoje que eu pedi a você pra me levar no mercado. Mas esse carro não dá mais. Mês que vem eu pago a última prestação dele e já financio o outro. Aliás, ô Rafa, bem que eu podia fazer um precinho bacana, né? Ah, não. Não tô precisando comprar carro. Aliás, maninho, vamos no mercado, mãe? Eu te levo. Quer ir junto? Uau, que carrão, hein? Câmbio automático. Isso vai dar uma prestação bem alta, né, mano? Não. Comprei à vista. À vista? Ah, ganhou na loteria? Não. Sabe aquela prestação que você paga todo mês? Hã? Eu poupei mensalmente. Tá, mas não tem prestação, hein? Não, mas vou continuar poupando porque quero trocar por outro daqui a 3 anos. Por que você não faz o mesmo, Gabriel? Ah, mãe. O meu tem faz uns 5 anos, né? Só se eu ficar com ele mais um pouco de tempo. Enquanto continua poupando pra comprar um novo à vista, não é? É. Filho, o que é isso? Isso é uma TV, mãe. Quer que eu ligue? Não. Mas você tem aquela música que eu gosto? Aquela? Tem. Existem essas duas realidades, dentro da mesma família, inclusive. Não é? Quem está certo, quem está errado, o Rafa, o Gabriel. Quem está certo, quem está errado ali. Dá para afirmar que o Rafa é o mais inteligente financeiramente? Dá para afirmar isso? Por quê? Eu acho que essa é a questão principal, né? Ah, mas ficou sem carro. Entendeu? Então é assim que a gente, em regra geral, vai se comportar financeiramente. Em regra geral é assim. Alguns vão adiar o consumo em detrimento de uma renda melhor lá na frente, né? Ou algo melhor na frente. Outros vão consumir agora em função
de maximizar prazer. Não é isso? Maximizar a felicidade hoje. Bem que me parece que o Rafa, andando de ônibus, estava tranquilo, né? Para alguns é muito tranquilo. É a questão do saber esperar, né? A única coisa, assim, observação, é que teve uma pesquisa na década de 70, final da década de 70, nos Estados Unidos, com crianças entre 3 e 7 anos. Essa pesquisa se chama o teste do marshmallow. Alguém conhece? Não. E o teste do marshmallow, o que tentou provar? Que as crianças que comessem um marshmallow, né, ia botar um marshmallow. Se a criança comesse aquele marshmallow no tempinho que ela ficasse sozinha na sala, ela não ia ter o segundo. E a criança que não comesse, iria ter o segundo. E eram assim, tipo 3 minutinhos. Mas para uma criança de 3, 5 a 7 anos, 3 minutinhos, olhando para o marshmallow, é a coisa mais engraçada que tem, né? Que cheira, né? Põe na boca e tira, né? Enfim. Sofrimento, né? Verdadeiro sofrimento. Hein? E teve uma com adulto depois. É mais engraçado ainda. Com adulto é mais engraçado ainda. Vale a pena ver. E qual foi o objetivo da pesquisa? Pegar essas crianças, 20 e poucos anos depois, e ver se eram adultos assim. Aqueles que souberam esperar, se eram mais planejados do que aqueles que não souberam esperar. Confirmou a pesquisa. E outro dado da pesquisa, além desses, os adultos mais planejados, aqueles que não comeram, né, esperaram, foram adultos mais prósperos, mais bem-sucedidos, tá? Financeiramente. Isso é sério, né? Porque, enfim, desde aquela época, a finança comportamental é uma ciência. Né? Já premiou, acho que dois com certeza, prêmios Nobel. Só estudando essa questão. Né? Então, e é assim que a gente, também SPC Serasa, né? Que a gente erra quando o assunto é educação financeira. Não falamos sobre dinheiro. Em casa, muito menos. E quando a gente fala, geralmente é quando houve algum problema, geralmente o endividamento. Né? E às vezes nem assim você fala, o que é pior. Imagina a família não estar ciente do endividamento. Né? Então, o brasileiro é assim, é um mito falar sobre dinheiro, mas sobre sexo, sobre gênero, nada disso é mito. Mas o dinheiro está perdendo espaço nesse bate-papo moderno, contemporâneo, tá? Gastar é uma atividade cotidiana, o brasileiro é assim, trazer uma marmita de casa, almoçar a R$30 ou a 115, tanto faz. Né? Um amigo fez um churrasco, hoje é aniversário dele, né? Então vamos comemorar. Só que a gente tem um orçamento previsto para alimentação. Verdade ou mentira? Deveria ter. Né? A gente deveria ter uma cota do nosso orçamento mensal para alimentação. Né? E quando você quebra esse ciclo, você estava prevendo almoçar todo dia R$20. Quando você passa para 105, você ficou com alguns... essa conta corrente vai mexer. E nós somos assim, não tem problema. Né? Vamos tocando. Legal é curtir o dia. Tá legal? Temos acesso ao crédito fácil. Nós somos o país com o maior número de produtos de crédito. E acessamos todos. Em algum momento da vida. Tá? Ou quase todos. Né? É engraçadíssimo. Porque conhecimento... Não, mas não sabia que tinha Construcred. Eu vou usar. Assim, caramba, né? A gente sai dos créditos comuns, né? Do cartão de crédito, cheque especial, né? E passa às vezes, por uma outra modalidade que a gente nem sabia que existia, mas a gente precisa fazer uma reforma em casa. Não tem dinheiro à vista, né? A gente tem que financiar essa reforma. Então tem crédito para tudo, né? Alguns se dizem baratos, tá? Mas não são. Temos crenças limitantes, esse é um assunto
que perpassa a questão do comportamento, né? A crença é de cada um, e às vezes pode atrapalhar sim. E nós brasileiros somos um povo diverso que traz em si, né, algumas crenças que podem limitar a questão do gerenciamento do dinheiro. Tá? E por último, estabilidade econômica e vivências financeiras. Quantos aqui passaram pela era Collor? Tem uma piada que diz assim, que hoje estou tirando meus últimos R$50 da poupança, pois vi que o Collor foi candidato. Se candidatou, né? Fui lá, raspou os últimos R$50 da poupança, né? Tá certo. O histórico não é bom, né? Então vou lá, tiro os últimos R$50 da poupança. Tá legal? Então isso também mexe com essas questões de erros e acertos, né? E uma conclusão que a gente chega é que falta inteligência financeira. É uma inteligência específica, né? De lidar com o dinheiro, como o Rafa a conclusão que a gente chegou é que o Rafa é mais inteligente, é só isso, né? Daqui a pouco o Gabriel vai entender que seria melhor não perder mais um carro num financiamento de 5 anos, né? Então isso é uma construção. Essa inteligência, o que é inteligência? Ih, peguei pesado, ou seja, quantas inteligências nós temos? Piorou, né? Quantas? Quantas? 9, 10, né? Inteligência lógico-matemática, inteligência espacial, inteligência musical, inteligência oral, inteligência naturalista, inteligência psicomotora. Nós temos o cara mais inteligente psicomotor do mundo, Neymar, né? Inteligência psicomotora. E agora inventaram uma inteligência financeira. Inventaram emocional, né? Foi a última. E agora a inteligência financeira. E é essa que é fruto de estudo. De quem? Dessa turma aqui, ó, principalmente. Tanto Kahneman, quanto Vera Rita Mello, quanto o Thaler, são estudiosos e produtores de conhecimento sobre o funcionamento da nossa cognição, da ciência cognitiva, em relação à ciência econômica. Como a gente trabalha os dois lados do cérebro, né? Esquerdo e direito. Não é isso? Como é que esse sistema de recompensa funciona na hora que a gente está triste, na hora que a gente está alegre, na hora que a gente vê todo mundo consumindo. Também quero, né? Efeito manada, a Vera Rita estuda a cabeça do consumidor investidor, consultora da CVM, né? Então ela tem essa preocupação em estar entendendo como é que a gente funciona. Para quê? Para nada. Para produzir material para quem quer estudar sobre comportamento do investidor. Para quem é investidor, por exemplo. No final do ano tem um evento enorme só para investidores. No Hotel Windsor, Copacabana ali, todo ano. Tudo gratuito, tá, gente? Que leva a todas essas questões, né, comportamentais, gente de fora, a maioria é de fora, a maioria lá fora que estuda essas questões, né? Então, basicamente, o que a gente tenta traduzir é isso, esse tipo de comportamento nosso, né? Apesar, parece não ser aqui, né? Mas qual é o problema dessa escolha financeira? Para nós, homens, que gostam de carro. Mulheres também gostam, mas nós gostamos mais. Qual é o problema? Tem uma palavrinha que traduz nosso julgamento. Vamos lá, qual é a palavrinha? O que está errado ali? Prioridade. Totalmente errado. A gente pode até falar, eu não faria isso. Né? Porque o ar-condicionado não está na casa, o ar-condicionado está dentro do carro, né? E parece uma cidade tropical, sei lá, um lugar bem quente. Então, mas se a gente olhar, notar e ver que essa pessoa é chofer, levou o carro para casa, né? É Uber, tem Uber, conseguiu emprestar um Uber, um carro para dirigir, enfim. E se essa pessoa não tiver dívida? Caramba,
Tem gente que usa o chá 5 vezes. Vocês usam? O chazinho. Não é? É uma pessoa econômica, cara. Ela usa o saquinho de chá 5 vezes. Chá ralinho, clarinho, né? Enquanto a gente usa uma vez o saquinho de chá, ela usa 5 vezes, né? Multiplica por 5. Enfim, então, tá aqui, é um exemplo de como funciona a questão da priorização. Eles tratam isso também de alguma maneira, mostrando que esse é o lado mais difícil, realmente. Porque cada ser humano, em cada momento, se comporta de uma maneira. Está estimulado por um fato, né, gerador de euforia ou de tristeza, e o sistema de recompensa no cérebro fica brigando o tempo todo com os dois lados, né? Esse aqui é outra escolha, né? Agora para as mulheres, qual o problema dessa escolha? Eu sei que vocês vão tentar olhar a marca, mas eu falei a bolsa. Não é? Ó, já falaram que o homem não sabe priorizar, hein? Agora, as mulheres, qual é o problema? Uma bolsa? Nenhum problema. Nenhum. Temos que ter uma bolsa. É gênero de primeira necessidade. Até mais de uma. Porque tem uma pequena, média e uma grande. Pô, beleza. Salvei elas, né? Pequena, média e grande. Beleza. Não, tem uma para feira, tem outra para... Beleza, né? Não tem problema nenhum a bolsa. O problema é quando acontece isso, ó. Quem está usando essa bolsa? Quem é essa personagem aqui? Madonna. Né? Mudou o perfil dessa bolsa de consumo? Mudou. Isso vale para qualquer um. Não é só para as mulheres não, tá, gente? Quando você agrega um valor imaterial, né? Porque a bolsa é bolsa. Agora, a bolsa da Madonna não é mais a bolsa da Madonna, né? Qualquer bolsa. É a bolsa. Né? E, no final, quando você agrega mais um valor ao teu item de consumo, que é o custo. Tá? Já falaram que está defasado, eu sei que vocês vão falar, não é real, é dólar. Né? Mas é um momento que a gente identifica que as pessoas decidem, às vezes, baseado na necessidade. Isso é bom, isso é positivo. Por isso que, se é necessário, são só 3, uma grande, média e pequena. Mas, quando eu associo o desejo de ter uma bolsa igual a da Madonna, provavelmente igual a da Madonna, igual a outra cantora, outra artista, né? Vai reproduzir isso em outros produtos de consumo, né? E essa escolha é que define muito, às vezes, a nossa opção de endividamento ou não. Não é? Aqui você está pressionado. Aqui é necessário, não tem jeito. Aqui você está pressionado pelo desejo, mas aqui você tem a opção de negar. Nós negamos ou não? Normalmente não. Né? Não negamos. Por quê? Porque o apelo aqui é muito forte. Marketing, neuromarketing, né? Tem todo um estudo científico para essa venda ser realizada. Não é isso? Nós vamos consumir. O e-commerce veio para conscientizar o consumo ou para aumentar o consumo? Aumentar. Aumentamos. Estamos consumindo mais por causa do e-commerce. Ah, mas é mais barato. Esse é um dos motivos que nós estamos consumindo mais, porque o preço é menor. O que precisa e o que não precisa. Porque o preço é menor. Né? Tem um conhecido que ele garimpa os sites de promoção, né? de eletroeletrônico. Viciado em eletroeletrônico. Ele confessa. Todas as novas tecnologias eu compro. Mas é baratinho. Aquele fonezinho de ouvido sem fio. $5. Baratinho. Mas não é só o fonezinho, né? É o fonezinho, é o negocinho que acopla na câmera, é não sei o que, não sei. Esse é $15, o outro é 20, o outro é $40 e vai por aí, não é isso? Então, às vezes, você não se pega envolvido nessa
overdose de tecnologia, né? Ok? Então é assim, gente, que eles mais ou menos definem como é que a gente funciona. De um lado, a gente poupa para a aposentadoria, para a família. De outro lado, a gente gasta como se não houvesse amanhã. Por um lado, né, a gente ganhar raciona áreas do cérebro ligadas ao planejamento, tem que parar, pensar, anotar, registrar, né? E, por outro lado, gastar raciona áreas do cérebro ligadas ao prazer. Inclusive, libera alguns hormônios ligados ao prazer. Dopamina, enfim, entre outros. Por um lado, a gente pagar em dinheiro à vista é sempre mais interessante. Por quê? Porque você negocia, principalmente para o negociador, né, para o bom negociador. Por outro lado, pagar com cartão de crédito, valores quebrados, R$ 9,99, que induzem a promoção. R$ 9,99 é muito menos que R$10, né? Por isso que tem o preço R$ 9,99. É essa sensação que procura que esse tipo de promoção, né, ou de estratégia de marketing procura colocar, né? Então, de um lado, quem planeja pondera antes de comprar, quem não planeja gasta compulsivamente. Quem planeja utiliza efetivamente o que compra e quem não planeja desperdiça. Quem planeja orienta-se pelo padrão de vida saudável, normalmente. Quem não planeja orienta-se pelo estilo de vida, o status. Quem planeja satisfaz necessidades, quem não planeja faz shopping terapia. Quem planeja é previdente e pensa que o futuro é consequência das escolhas do presente. Pegou pesado essa. E quem não planeja é imediatista e não pensa no futuro. Mais uma vez, certo ou errado, o que nós estamos falando é de como se constrói a inteligência financeira. Tá legal? Planejando. Ficando aqui o maior tempo no lado esquerdo, não é isso? Ok? Tá aqui, gente. Como é que a gente constrói a inteligência financeira? Não tem estudo científico que forme uma base, né, dessa compreensão, mas tem a nossa prática, a nossa vivência, 7 anos atendendo servidores, não servidores, mais de 30 mil pessoas que passaram pela Escola de Educação Financeira. E é mais ou menos assim mesmo que a gente vê que as coisas funcionam. Aquelas pessoas que conseguem mais usar a força do não, é aquele não positivo, né? O não que educa, né? Não é um não, é um ainda não. É isso? Ou não agora e sim quando for necessário, né? Depois tem a força da estabilidade. A gente considera que essa força é tanto a questão da estabilidade no serviço público, que a gente falou no início, mas também é essa estabilidade emocional. É quando a gente consegue ir decidir uma compra sem as instabilidades emocionais, né? Depois que você estiver calmo, vai lá e pensa na compra, né? Compra por impulso é um dos maiores vilões do endividamento. Não é o cartão de crédito. É a compra por impulso. Tá? Depois vem a força do planejamento, lógico. Tem que planejar, a força da execução desse planejamento, avaliação e controle desse planejamento e, finalmente, o que fecha o ciclo é a força da conquista e da realização. É quando você comemora a cada nova conquista, tá? Esse ciclo a gente entende que a gente está construindo inteligência financeira quando a gente consegue girar mais vezes esse ciclo em cada nova decisão de consumo. Tá legal? E se a gente conseguir girar, a gente vai falar, sei proteger o meu dinheiro, tenho capacidade de negociação, sei fazer meu orçamento financeiro, consigo acompanhar e rever meus gastos dentro desse orçamento, né? Respeito o meu padrão de vida, porque esse orçamento vai mostrar qual é o meu padrão de vida, né? E
tenho metas de curto, médio e longo prazo bem definidas. Gente, não precisa ser um especialista em educação financeira para construir esse ciclo de inteligência financeira. Tá legal? Nós estamos falando de alguma coisa que tem muito a ver com comportamento, lógico, mas tem muito a ver com técnica também, de conseguir elaborar uma planilha, por exemplo, que não precisa ser no Excel. Né? Pode ser no bloquinho, pode ser na agenda, e às vezes funciona melhor. Ok? Esse é um estudo de caso, gente, que chegou lá na escola com uma família, eles levaram esse recorte do jornal. O que 2015 estava falando? Sem tentar ler as entrelinhas ali. Só pela imagem. Vamos ter que apertar o cinto. Né? A imagem às vezes diz tudo, né? Aqui, ó. O ano começa com aumentos. E 2015 com o cinto apertado. E lógico que todos esses indicadores aqui já falavam que seria um ano extremamente difícil. E foi um dos anos mais difíceis da história republicana do país. Né? Todos os aumentos possíveis e imaginários aconteceram. Além do ano começar com 50 milhões de inadimplentes. Hoje nós somos quantos? 60 milhões. Tá? Bom, quando essa família chegou com essa reportagem, foi atendida pelo doutor Finanças. E resumidamente, o que o doutor Finanças fez foi propor 3 estratégias. E a gente vai ver se é simples ou se é complexa. Uma delas foi essa aqui, ó. Faça um diagnóstico da saúde financeira da família, pessoal de cada um e da família, registrando as receitas e despesas diárias, não é mensal. Lógico que a conclusão ia ser mensal, mas faça diária. O negócio foi rígido, né? E aí, depois de fazer a diária, a mensal culminou nisso, ó. Peraí, deixa eu só voltar aqui, porque a planilha está aqui. Essa primeira análise chegou a essa conclusão aqui, ó. E isso aqui é uma metodologia, não quer dizer que seja melhor, ou não quer dizer que só tenha essa, tá? Mas é uma planilha 50, 30 e 20. Dá para entender o que essa planilha faz? Ela pede que a gente coloque aqui a nossa renda mensal líquida da família. Quanto? Vamos propor aqui uma renda mensal. Família com 3 pessoas. 30 mil? É muito, né? É servidor do Poder Executivo, não é do Judiciário nem do Legislativo. Então, vamos lá, vamos propor mais ou menos. Quanto? Vamos lá, gente. 5 mil. O que essa planilha falou? Olha, você pode até alterar 50% da tua renda para manutenção da tua vida. Se achar que é pouco ou muito, altera. Mas a planilha propõe 50%. Que a gente consiga viver mantendo nosso dia a dia com metade do que a gente ganha. Bom ou ruim para cada um, mas foi o que a planilha propõe. Vamos ver 50%, o que acontece? Por que ela fala 50%? Porque tem que sobrar 30% para o consumo, lazer, basicamente lazer, e tem que sobrar 20% para o quê? Para o quê? Investimento. Isso não é um palavrão, né? 20 para investimento. Então falei, 2.500 para a minha vida, 1.500 para o meu consumo e 1.000 para investimento. Tá pesado, né? Tem que trocar alguma coisa aqui. Mas vamos tentar fazer assim? Ver o que acontece? Habitação, quanto uma família que ganha 5 mil gasta em habitação? Quais são os itens de habitação? Aluguel ou prestação, luz, água, telecomunicações, que é net, internet, etc. 5. Condomínio. 6. PTU. 7. Em média,
8, 7, 8, 9 despesas. Eu acho muito. Enfim, mas são despesas que mantêm a gente morando. Fora isso, a gente não mora. Quanto? Mais ou menos. Ninguém tem essas despesas, gente? Hã? Mais de 1.000. Gostei. Pois é. Olha, eu estou vendo que vocês não vão aceitar 50% não. Né? Vamos ter que botar 60%. 60%. 20%. Por diminuir logo no consumo. É isso mesmo. Consumo é o que faz a gente vivo. É pizza, shopping e cinema. Se cortar isso, corta os pulsos, né? Eu corto, né? Se cortar shopping, pizza e cinema, corta os pulsos. Então você diminuiu, cortou na carne. Entendeu? Hã? Pois é, cara. Quando eu falei isso, eu brinquei porque eu não bebo. Mas eu brinquei com um amigo lá, eu falei assim, eu só bebo Itaipava. Ele caiu na gargalhada. Falou, tu é pão duro, hein? Eu falei, não, é porque eu não sabia que era barata. Não, cara. Pô, Estela, isso aí. Enfim, qual é a ideia? Né? Que a gente não corte aonde maximiza prazer. Pagar condomínio maximiza prazer? Pô, mas aquele condomínio é muito maneiro, tem piscina. Quantas vezes você foi à piscina? 5, em 5 anos. Então, vamos voltar à ideia de 50%, deixar 30%? Né? Vamos voltar? 50% e 30%. Vamos manter. Só não pode mexer aqui, tá? A gente vai chegar à conclusão por quê. Então, vamos lá. 1.500, tá bom? Para habitação. O que a planilha falou? Que 30% da tua despesa com habitação, que 30% da tua renda você gasta com habitação. Isso é muito ou pouco? Segundo o IBGE, está um pouquinho além. Quem a média da família brasileira gasta 25, 26, 25, 24. A média da família brasileira. Nós estamos falando de 30%. Então, eu gasto acima. Tudo bem. Tá legal? Alimentação. Quanto alimentação? Vamos botar supermercado, tá? Quanto? Para 3 pessoas. 500? 450? 500? 450. Não tem mais nada? Alimentação não? Só supermercado. O mercado é tudo. Hortifruti, padaria, tudo. É isso mesmo? Hã? É isso aí. Então tá pouco, né? Por que tá pouco? Porque a planilha falou que é 9%. O IBGE falou que é 22, 21, 22%. Tá? Então, tem alguma coisa errada com esses 450 aqui, né? Vão manter ele, vão mudar. A gente mata de fome a família, né? Quanto? 1.000. 20%, legal, melhorou. Tá? 20 e poucos por cento para alimentação, 20 e poucos por cento para... Chega a quase 50%, né? Se fosse pelo IBGE. Só que tem transporte. O IBGE não considera só 2% educação, gente. Terrível. Considerou, pela média da família brasileira. Transporte, botar uns 300. 6%, fala que é de 8, 9% em média. Saúde, com plano de saúde ou sem plano de saúde? É essa a questão. Né? Bom, vamos parar e analisar aqui, junto com essa família. Não é a nossa, gente, é a família que foi lá do Doutor Finanças, que a gente está
fazendo um trabalho junto com ela, vocês, né? Vamos analisar? O que aconteceu aqui? 56% já estourou a meta estabelecida. Não é isso? Mas a gente ainda tem 2.200 aqui de caixa, né? Não é isso? A gente diminuiu aqui, então a gente pode pagar plano de saúde, né? 3 pessoas, plano de saúde. O basicão, gente. Enfermaria. É quarto particular, não. Vamos lá. 1.500, 1.800, 2.000. Todo mundo jovem, né? Mais ou menos. Aí, 1.500. Já tem 86%. E eu levo a educação aqui, não coloco. O que aconteceu se eu levar esse valor para a minha meta de 1.500? Eu não falei que eu ia gastar 1.500 mas eu só tenho 700. Como é que eu vou fazer para gastar, para usar 1.500? Se eu não quiser mexer aqui, né? Vai cortar lazer. Só vai usar 700 no lazer. Metade do que você estipulou. Né? Menos a metade. Tá certo isso ou tá errado? É isso que o doutor Finanças vai falar para a família? Corta pizza, corta... Hã? Aqui, 4.300. Só 160 para gastar. Não, eu estou positivo, eu estou com saldo positivo para consumir, para lazer. Mas o meu lazer custa 1.500. Por quê? Tem o vestuário, se eu botar aqui, né? É isso aí, é isso aí. Para colocar 700 dentro de 1.500, eu vou cortar vestuário, vou cortar barzinho, vou cortar teatro, né? Se eu não cortar, porque a gente não consegue cortar, né? Quem consegue cortar aqui lazer? Ninguém, né? Ficar em casa, imaginou? Sábado, domingo, né? Quase impossível. Enfim, o que vai acontecer, gente, para eu financiar o meu consumo, já que 700 é pouco? Como é que eu vou financiar meus 1.500? Como? Como? Não uso cartão de crédito, não? Porra, só vocês mesmo deram essa solução, hein? Vocês são o quê? ET? Porque o que está acontecendo com as famílias? 70% das famílias brasileiras estão financiando o consumo, a manutenção estoura, né? A renda, estão financiando o consumo através do cartão de crédito. Ou dos 6 tipos de crédito disponíveis, aprovados. Né? É isso que está acontecendo. Ou seja, não sobra para investimento. Tá legal? E aí? Você deu uma solução, você já deu a solução. Qual seria a solução para evitar esse caminho? Sem se reduzir. Boa! Aumenta a renda. Aumenta a renda. Né? Não é só cortar despesa, é aumentar a renda também. Cortar despesa dói. Né? Chopp, barzinho e cinema, corta os pulsos. Né? Então, aumenta os 5.000. Como a gente aumenta os 5.000? A gente já está trabalhando 8 horas por dia, não tem hora extra.
5.000 já é o limite. Faz dupla jornada? Faz Uber? Como é que a gente aumenta a renda? Sabe? É verdade. Chegaram 2 professores, um casal de professores aposentados lá na escola, para ser atendidos também do Doutor Finanças, mas eles queriam saber sobre investimento. Eu falei, tem alguma coisa legal aí, né? 2 professores da rede pública estadual. Ganham bem ou mal? Depende, né? Se eles ganharem só as aposentadorias, ganham mal. Mas eles tinham 8 rendas. Não era filho de deputado. Você pensou assim isso, né? Eles são parentes de deputado. Não tinha relação. Eram 2 professores da rede, né? É lógico, eles começaram a construir alguma coisa lá atrás. Então, salinha comercial eram 2 rendas. Aluguel, sala comercial, né? Tinha alguma coisa no Tesouro Direto. Eles foram para entender como é que funciona o Tesouro melhor, tal. Tem alguns títulos que perderam com a Selic e tal, diminuiu. Enfim. Então, tá ali, 8 rendas. Eles viajam 2 vezes por ano para fora do país. Não tem dívidas. Que bom, né? Tem 8 rendas. Não tem dívidas. Os filhos não são dependentes mais. Isso dá um alívio grande, né? Mas é uma história que eu acho que é comum. Engraçado. Muita gente pode falar assim, não, o servidor público não é assim, né? Mas eu acho que talvez seja mais comum do que a gente pense. Entendeu? Apesar de 1 milhão de operações, hoje 2,5 milhões de operações de crédito consignado. Em função, lógico, da crise, que veio acumulando esse sem número de consignações de crédito. Mas eu acho que existe um perfil do servidor que entendeu essa relação melhor. Criou mais renda. Porque tinha estabilidade financeira. Até então. Tinha o salário certinho todo mês. Podia fazer um pezinho de meio para comprar uma salinha comercial. Podia fazer um pezinho para tirar o Tesouro Direto. É R$30, gente. Há muito tempo que é R$30 mínimo de investimento no Tesouro, né? Às vezes poupança em alguns bancos é até mais do que R$30. Você abrir uma poupança, né? Então, tá aqui, ó. Eles começaram por aqui, ó. Esses 5.000, 20%, R$1.000 estava dedicado a isso aqui. O que aconteceu com os 5.000 há 3, 4 meses depois? O que aconteceu com os R$5.000? Se ele começou por aqui e manteve isso aqui, 50 e 30. Multiplicou. Os 5.000 não eram mais 5.000. Talvez 5.780. Né? No mês seguinte não é mais 5.780, né? Mais um pouquinho. Porque, enfim, o aluguel aumentou um pouquinho, ou comprou outro título. Mas eles têm LCI, LCA também. LCI deu um pouquinho mais. Enfim, um CDB lá que estava dando 80% do CDI, passou a dar 100% do CDI. É tudo mercado financeiro. Só imóveis que é aluguel. Mas o resto é mercado financeiro. Não são especialistas em investimento. Corretora. Confiam na corretora. Deixam para a corretora operar. Eles queriam, na verdade, começar a investir em bolsa. Para os netos. Para os netos. O presente dos netos, que eles queriam deixar como herança, era um conjunto, uma carteira de empresas boas pagadoras de dividendos. Né? A verdade é. Tá legal, gente? Então tá aqui, ó. Iniciando por aqui, essa renda multiplica para eu poder pagar a manutenção da minha vida e sempre, nunca desprezar 30% pelo menos para consumo. Alguma dúvida?
Algum questionamento? Isso não funciona? Pode questionar, gente. Está tudo errado isso. Essa teoria econômica não funciona. Tá legal? Então, essa foi a primeira ação. A segunda ação foi, a família preencheu, viu que tinha uma série de ralos que eles chamaram de hábitos que poderiam ser alterados, hábitos de consumo. E o doutor Finanças sempre provoca essas questões. Qual é a sua qualidade, qual é a qualidade do meu gasto? Que a pessoa se pergunte, né? Qual é realmente a qualidade do meu gasto? Quando você põe ali, tem uma listinha de supermercado que a gente deve levar, eu levo pelo menos, que a gente consegue ver depois ali, contabilizando, bebida, né? Muito consumo com bebida é cara, né? Muito consumo com bebida. Talvez a qualidade do gasto pode ser melhorada. Então, que produto ou serviço não pode ser cortado ou reduzido? Essa é uma pergunta que a pessoa tem que responder. Todos podem ser reduzidos. E alguns podem ser cortados. Ou substituídos. Não é isso? Ok? Principalmente na manutenção. Né? Mas não dá para trocar o apartamento, porque o condomínio está caro. Mas também sair para outro apartamento, a despesa de mudança, a despesa também é complicado. Né? Enfim. Então tem que avaliar direitinho. E a terceira recomendação foi quando começou a questão do fundo de reserva aparecer como uma possibilidade. Sobrou dinheiro, a primeira coisa é poupança, ou caderneta de poupança antigamente se chamava. Algo que você possa guardar que tenha uma rentabilidade igual a um pouquinho maior que a inflação. Não é isso? Ok? 3 passos, 3 estratégias trabalhadas com a família, 3, 4 consultas, essa família agradece a escola, né? Sempre recomenda, não, pessoal, tem que ir lá, né? Ok? Tá aqui, gente. É assim que a gente quer traduzir o que seria o planejamento. Esses profissionais estão fazendo o quê? Planejando sair do ponto A para o ponto B, né? Sem turbulências, de preferência. Vai ter algumas turbulências, mas eles têm uma tripulação inteira e passageiros para carregar. Se não for muito bem planejado, pode dar problema. Então é assim mais ou menos que a gente traduz o que seria o nosso plano de voo, tá? Planejar o plano de voo, né? Também é o planejamento, né? A arte de tentar visualizar o futuro, moldá-lo à nossa maneira e cuidar para que esse futuro não seja distante demais do que moldamos. E é isso que esses 2 profissionais estão fazendo, é isso que a gente tem que fazer. E a gente começa com uma forma didática de questionar quanto custa planejar, tá? Economizar uma refeição de R$15 por dia. Economizar a refeição quer dizer levar a quentinha de casa, né? Lá no trabalho todo mundo aderiu, né? A quentinha, né? Tem até fila no refeitório. Né? Tem uma filazinha e tal, e agora o pessoal levou os cookies, assim, elétricos, para fazer lá, né? Faz um buffet lá na panela elétrica para fazer buffet, né? E R$330 por mês. Se você levar de casa, a alimentação na rua é 5 vezes mais do que a mesma alimentação que você faz em casa. No fim de um ano, R$4.064. No fim de um ano. Né? Uma boa grana, só porque levou a quentinha, a marmitinha de casa, né? Economizou os R$15, R$20. Se for R$20, então. E no final de 10 anos, dá quanto? R$50.901. Uma boa viagem, né? Pelo mundo. E 15 anos, R$87.000. Oi? A quentinha? Não, a quentinha você compra por R$15. Sim.
Sim, sim. Considerando que esse valor aqui vai aumentar, né? Tudo bem, mas aí o valor vai aumentar também aqui, consequentemente aqui, enfim, considerando que esse valor aumenta de acordo com a inflação, enfim. Mas, a princípio, o que a gente está querendo mostrar é que a força dos juros compostos resulta num bom negócio. Nós estamos falando de poupança. E Banco Central tem uma calculadora do cidadão. Todo mundo tem que baixar o aplicativo e usar. Está na internet e só baixar no smartphone, né? Já que todo mundo tem. Tá? E essa é outra maneira didática também de planejar. Aqui, ó, R$1 a mais por semana. Quem conhece? Desafio das 52 semanas. Né? A melhor maneira de ensinar os filhos a poupar. E chegar no final do ano com um presente que eles pouparam. Interessante, né? R$1 a mais por semana. No final de 52 semanas, um ano, você tem R$1.378. Todo mundo entendeu como é que funciona? Está aqui, ó. Primeira semana, R$1. Segunda semana, eu guardo R$2, eu já tenho 3. Terceira semana, eu guardo R$3, já tenho 6. Dá para guardar R$1 a mais por semana? Ou é assim, muito sacrificante? Principalmente quando educa o filho, o neto, né? Eu acho que vale a pena. Imprime essa planilhazinha, põe na capinha do cofrinho, né? Vai ticando. Ó, botou R$1, tica. Na primeira semana, botou outro R$1, risca. Na terceira semana, 3, risca, né? Todos os professores que fizeram isso lá com os filhos menores adoraram a ideia. Todo ano fazem isso. Tá legal? No final, o valor maior que você vai depositar na semana é R$52. Né? Talvez não seja tão sacrificante assim. É isso? R$1.378. Pessoal, é assim que a gente constrói um plano de voo. Ó. Tem que ter sonhos, objetivos, quanto custa, tem que ter metas de curto, médio e longo prazo, tem que ter prioridade, o que vem primeiro, tem que existir pelo menos um piloto planejador, e se possível o copiloto, né? E a meta desse plano de voo está aqui, ó. Tem que ter objetivo, valor e prazo. Quitar todas as dívidas no valor de R$ 5.432 até 31 de dezembro de 2019. Qual é o objetivo aqui? Quitar todas as dívidas. Objetivo. Qual é o valor? R$ 5.432. Qual é o prazo? 31 de dezembro de 2019. Ficou claro como é que se constrói uma meta? Tem que ter objetivo, valor e prazo. Senão, ela fura. Tá legal? Essa meta está certinha, não está? Criar um fundo de reserva de 6 vezes o meu salário até dezembro de 2020. Qual é o objetivo? Criar um fundo de reserva. Qual é o valor? 6 vezes o meu salário. Qual é o prazo? Dezembro de 2020. Perfeito. A chance de dar certo é grande. Está muito bem feita, escrita, né? Terceiro, reformar a casa até 2019. Tudo errado, né? Agora, a diferença. Ó, reformar a cozinha no valor de R$15 mil até 20 de dezembro de 2019. Melhorou. Reformar a casa, você não vai reformar não. Toda a casa. Né? Reformar que cômodo primeiro, priorização, né? E a quarta e última, viajar com a família para uma cidade histórica em julho de 2018. Está errado também. Viajar com a família para Ouro Preto no valor de R$ 3.500 em julho de 2018. Melhorou. Definiu o local, né? Definiu o valor, dá para saber antes quanto custa, né? E definiu o prazo. Tá legal, gente? E é assim que a gente encerra o ciclo de planejamento. Tem que ter um plano de voo, tem que ver quanto custa isso dentro do teu orçamento, tem que sempre rever os gastos e envolver todo mundo que estiver
compartilhando esse plano de voo. Tem aquela máxima do orçamento, que é tem o meu orçamento, o seu e o nosso. Nós estamos falando aqui no nosso, né? É o orçamento da família, né? Alguém não tem esse sonho, algum desse sonho? Pode não ter, né? Sair das dívidas. Não tenho dívidas, então não tenho esse sonho. Muita gente fala que não deve ser sonho sair das dívidas. Deve ser uma obrigação. Pelos juros altos, os maiores do mundo, né? Deve ser uma obrigação. Mas cada um passa a vida criando novos sonhos, né? E se a gente não colocar isso como um plano de voo, fica mais difícil. A gente fica só no sonho, só no sonho, só no sonho, só no sonho, não concretiza. É um exemplo, tá? Que vai de uma televisão até a aposentadoria. Só sei que durante um período, R$ 655 vai financiar uma televisão em 12 meses, um curso MBA em 48 vezes e uma aposentadoria em 360 meses. Entendeu como é que é simples? Todas essas planilhas, toda essa apresentação vai para o e-mail, né, para vocês, tá? Tá certo? Né? Apresentação, a planilha. Essa planilha aqui, ela tem no site da escola também. Podia ter até anexado em Excel. Tá? Você informa que o valor, o número de parcelas, quanto vai poupar, o prazo ele gera aqui, mas a calculadora do cidadão é que faz isso também. Calculador do cidadão do Banco Central que faz isso. Tá legal? Gente, vocês já conheceram a escola aí, tá? Esse prospecto é o primeiro contato com a escola. O segundo contato qual é? Fazer a inscrição no curso. Um desses aí, né? Ou todos. Tá? E é isso que a escola está querendo propor. O que esse ciclo tem a ver com aquele outro? Qual era aquele outro? Vamos lembrar aí, o outro ciclo do endividamento. Qual era a primeira bola lá? Crédito, financiamento, empréstimo. Depois, dívida, formou a dívida, né? E, vermelho, inadimplência. O que tem a ver com esse ciclo aqui? Não é? Quem gira aquele ciclo, e nós, servidores, afirmamos que não tinha solução, era aquele só, não tinha o plano B, está aqui o plano B. Tem servidor girando esse ciclo aqui. A escola conhece vários, do Poder Executivo. Não é? Vários girando aqui, ó. Poupança, começa com poupança, é a diferença que a gente ganha e gasta. Investimento e geração de patrimônio, que vai custear toda a coluna de manutenção e consumo, os 50% e 30%. E a ideia é aumentar os 30%, entendeu? E diminuir a manutenção. Viver menos com mais, condomínio menor, né? Aluguel menor, enfim. Tá legal, gente? É isso aí. Já encerrando, uma servidora deixou esse depoimento para vocês. Ontem foi um dia muito importante na minha vida. Posso dizer que um divisor de águas. Eu tive a certeza que a minha independência financeira depende exclusivamente dos meus hábitos de consumo. Acordei com a perspectiva de uma vida melhor. Sou servidora e muito enrolado com as dívidas. Mas ontem eu me senti muito bem no curso. Ouvi a experiência de todos e me senti segura para começar a resolver o problema. Só tenho a agradecer a todos da Escola de Educação Financeira. Tá? Rita Lima é uma servidora também, que foi na escola. E a Daisy era uma meta, sair do endividamento e buscar um investimento além da poupança. Quando você para de usar o crédito e começa a pensar em viabilizar o que quer, sem precisar dele, o olhar para a sua vida financeira muda muito. Também uma servidora pública estadual deixou o depoimento. E esse é o nosso recado para vocês. Ter vida financeira saudável não está necessariamente ligada
ao fato de cortar despesas, mas de saber viver de acordo com o que se ganha, dentro das suas possibilidades de consumo. É essa a realidade que a gente vem experimentando na escola e gostaria de compartilhar com vocês. Vocês não deixassem de ir em algum dos cursos que estão aí relacionados. A maioria todos são gratuitos e a maioria deles são distribuídos durante o ano. Todos eles acontecem durante o ano. Então entrou no site, viu a melhor data, viu o melhor horário, não deixem de fazer. Nós estamos a 1,5 quarteirão daqui. Tá legal? Obrigado, gente. Valeu.